Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Mais um momento de culto, nosso dia de descanso, nosso Shabá, em que estamos reunidos aqui como igreja, diante do nosso Deus, reunido com os nossos irmãos, para louvarmos o nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Irmãos, abra sua Bíblia comigo e no Salmo de número 2. Nós vamos ler esse Salmo, dando continuidade ao nosso culto ao Senhor. Salmo de número 2. Todos encontraram? Bem, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião, sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, te damos graças e glorificamos o seu santo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por nos salvar e por nos fazer viver sob a sua soberania, com entendimento, tendo certeza e clareza de que o Senhor reina sobre todas as coisas. Ó Deus, é o Senhor quem constitui e destitui os reis que governam nessa terra. Que o Senhor, Deus amado, nos faça viver a nossa vida de maneira a confiar no Senhor e descansar na sua santa providência. E que em tudo possamos, ó Deus, viver de maneira a expandir o seu reino naquilo que compete a nós. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o nosso culto ao Senhor seja agradável a Ti. Ó Deus, Tu és aquele a quem viemos adorar, a quem viemos clamar e também a quem viemos ouvir. Que o Senhor, Deus amado, fale a nós de acordo com a sua vontade e que a gente não venha endurecer o nosso coração. Sê conosco, Deus, e nos dirija nesse momento para que tudo o que fizermos aqui exalte, glorifique e bendiga ao Senhor somente, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1. Vamos ler dos versos 8 a 10. 1 João, capítulo 1, dos versos 8 a 10. Podemos ler, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, dos versos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar neste momento ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que nos perdoe. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Tenha esse momento de contrição. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, para também reconhecer, ó Deus, que somos pecadores, que temos, ó Deus, situações, práticas, desejos, pensamentos, vontades, que não engrandecem o seu santo nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que desse lado da eternidade é uma luta diária e travada, em que nós temos contra o pecado. E oramos, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos e nos torne conscientes daquilo que estamos fazendo, que não tem glorificado o seu santo nome. Perdoa, Senhor Jesus Cristo, os muitos pensamentos que se passam em nossas mentes,
e todos os desejos, ó Deus, que nascem em nossos corações, que não engrandece o seu nome. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós, de alguma forma, nos entregamos, ó Deus, aos anseios do nosso coração, da nossa carne, e não obedecemos à voz do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós fazemos valer o nosso direito de justiça, quando não olhamos para a cruz de Cristo e compreendemos que não somos merecedores de tamanho amor que vem até nós por meio de Jesus. Que o Senhor, Deus amado, perdoe as nossas vidas, nos ajude a melhorar, nos ajude a crescer e nos dê graça para que possamos, ó Deus, viver com profunda repulsas pelo pecado, em constante vigilância, e Deus, que no nosso coração não falte arrependimento. Nós somos pecadores, mas se nós pecarmos, que ao mesmo que no mesmo instante a gente venha se arrepender, que o nosso coração não venha se endurecer, ó Deus, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o presbítero Guilherme, vai pregar a palavra de Deus para nós essa noite. Vamos orar pelo nosso irmão. Pedir a Deus que o abençoe na exposição das Escrituras. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos diante da sua palavra. Ela é útil para o ensino, para a educação. Ó Deus, ela nos admoesta, nos faz crescer, nos mostra o caminho que devemos andar e de maneira que possamos te engrandecer. Deus amado, muito obrigado. Que o Senhor conduza ao presbítero Guilherme, abençoe sua vida, sua esposa, seus filhos. Agradecemos ao Senhor por eles estarem aqui conosco. Ó Deus, pelo serviço deles a nós, pela instrumentalidade do Senhor na vida deles. Ó Deus, somos ricamente abençoados. Pedimos ao Senhor que o conduza na exposição das Escrituras. Ó Deus, e que o meditar do seu coração, que o falar dos seus lábios glorifique o seu nome e que Deus, o Senhor, possa desvendar os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei. Que o nosso coração, Deus amado, não esteja endurecido e que possamos receber sua palavra e, meu Deus amado, viver de maneira que o Senhor se agrade de nós. Te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez, uma grande oportunidade de compartilharmos da palavra do Senhor. Que alegria poder ver cada um dos irmãos aqui. Mais um ano que se renova. O Senhor tem cuidado da tua igreja, da sua igreja, e temos a oportunidade de aprender do Senhor, aprender da palavra do Senhor, e em comunidade crescermos para a edificação do corpo. Então, que seja um ano de não somente alegria, mas de aprendizado da sua palavra. Hoje pela manhã já estudamos, tanto na EBD, um tema muito importante nos dias de hoje, atual, a respeito da tecnologia e tudo aquilo que envolve esse imenso entretenimento que nós temos na palma das nossas mãos. Mas a gente olha para dentro da história da palavra de Deus, nós vemos o Senhor capacitando através da graça comum, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todas as pessoas sendo capacitadas e criando coisas. E essas coisas muitas vezes vêm para facilitar, e a ciência e tantas outras coisas apontam para o Senhor. E que quando usamos tudo isso, nós aprendemos do Senhor cada vez mais. E na sua palavra a gente pode aprender e sermos edificados por Senhor. Tivemos também o culto pela manhã, e que privilégio poder ouvir a palavra do Senhor através do pastor Norival. Já estudamos ali João, capítulo 20, quase finalizando o livro de João, o Evangelho de João, né, pastor? Que privilégio, que alegria tem sido. E esta noite damos continuidade às parábolas. Nós chegamos à 28ª parábola. Eu vou chegar a 30 e vamos parar, e assim a gente começa um novo livro. Senão a gente não para mais. Que alegria. E a parábola da noite de hoje, nós vamos falar sobre Rico e o Lázaro. Quero que você abra a sua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo
chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês, não podem nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, é a tua palavra, Pai. É o teu bom conselho. São palavras de Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor faça morada, o Senhor, teu Espírito, ó Pai, trabalhe e edifique os corações dos meus irmãos aqui esta noite na exposição da tua palavra. Orienta-nos, ó Pai, e em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Essa é uma daquelas parábolas que todos certamente já ouviram falar, já devem ter estudado, e muitos ensinos, infelizmente também, muitas heresias são levantadas a partir desse texto. Mas vamos propor aqui um estudo, uma exposição a partir desse texto, que acontece aqui e agora. Jesus contou essa vívida história de um rico e de um pobre. Na parábola, o rico, que é Lázaro, tem um nome, né? Lázaro. Jesus retrata a realidade da pobreza extrema no mundo judaico do século I. E a nobreza se vestia de púrpura, ornamentos de reis, suas roupas de baixo eram de linho finíssimo, vindo do Egito. E para esse rico da parábola, dia após dia, ele gastava o seu tempo em banquetes, porque não tinha que trabalhar. Passava a sua vida em festas. Apesar de toda a sua riqueza, o nome do homem nem sequer é mencionado. Vocês conseguiram ver algum nome do rico? Não, é somente o rico. Tudo o que sabemos é que tinha 5 irmãos, e que assim como ele, mostravam esse menosprezo pela palavra de Deus revelada. E é mais ou menos aqui que a gente vai conseguir perceber qual que é a ênfase dessa parábola. Mas vamos continuar. A segunda pessoa apresentada na história se achava no extremo oposto dessa parte econômica, onde o pobre não era apenas alguém sem recursos, mas socialmente envergonhado, excluído e muitas vezes considerado impuro. Vivia em pobreza absoluta, extrema. Não podia nem mesmo andar. Seus amigos tinham de carregá-lo e apoiá-lo junto ao portão dessa mansão desse rico. Por causa da falta de cuidados médicos e de higiene pessoal, certamente. Ele sofria de uma doença da pele e tinha no corpo feridas, marcas. Seu corpo tinha definhado. A fome era sua companheira constante e o seu olhar ansioso
se voltava para as sobras de comida que tinham sido varridas do chão da sala de jantar e reunidas para serem dadas aos cães e os mendigos que lá ficavam esperando. Que realidade terrível. E, de certo modo, algo comum dentro daquela sociedade. O pastor Fábio algumas vezes já trouxe alguns aspectos nesse sentido, de que a sociedade onde a nobreza, onde esses ricos, onde aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, era uma distância terrível entre os ricos e os pobres, muito pobres. E aqui a gente vê exatamente isso. Eles permitiam que essas pessoas viessem e era quase um show à parte, as conversas à beira dessas reuniões, desses jantares, desses almoços. Ouvir os ricos falarem. Ouvir o que eles estavam pensando. Como novelas, como alguma coisa, um entretenimento para aqueles pobres que jamais teriam oportunidade de estar vendo aquilo. Eram vidas completamente separadas, ignoradas, principalmente, mas eles estavam ali, como algum bicho, né? Embora tenha passado pela vida como se fosse ninguém, o nome de Lázaro foi registrado numa forma abreviada de Eleazar, que significa a quem Deus ajuda. Os dois homens eram judeus, mas o rico ignorava a ordem de Deus para cuidar do seu compatriota totalmente abatido pela pobreza. O rico não podia ser totalmente ignorante das Escrituras, e não era porque era judeu. Portanto, ele conhecia das Escrituras, foi ensinado sobre as Escrituras. Pois os mestres da lei diligentemente instruíam o povo acerca desses preceitos divinos. Ou seja, todo o conhecimento sobre as Escrituras foi passado para ambos. Além disso, conhecia Lázaro e até mesmo sabia o seu nome. O texto relata isso. O pobre homem que nunca se queixava, nem nunca se dirigia ao rico, porque não podia, confiava em Deus, e em Deus somente, que o ajudava todos os dias. A morte veio, pôs fim ao sofrimento de Lázaro. Seu corpo, que não era mais do que pele e osso, foi removido dali. Como não havia ninguém para mostrar ou receber simpatia, o seu funeral não foi mesmo, nem foi sequer mencionado aqui no texto para nós. Porém, Lázaro não estava sozinho na hora de sua morte. Os anjos de Deus vieram e o levaram para um lugar de honra nos céus. Estava sentado junto de Abraão, onde podia desfrutar do banquete messiânico ali. O rico morreu também. Sua vida de comodidade, sua vida de luxo, sua vida de conforto, sua vida de prazer, de pompa, acabou. Quantas vezes eu já não disse aqui em outras pregações, e reforço hoje, tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você sente, todos os relacionamentos, tudo que você tem sobre esta terra, tudo fica. Nada vai adiante. A Bíblia não fala do que ele morreu. Seu funeral foi bem cuidado, seus 5 irmãos fizeram todos os arranjos necessários, certamente tinha lá os tocadores de flautas, as carpideiras, aquelas pagas para chorar, que era comum. E todos os seus amigos compareceram. O morto vivera com pompa, foi enterrado com pompa, mas todos aqueles que vieram para pranteá-lo não podiam ver além do túmulo. Era isso. Continuava a pensar nele como um homem rico, porém agora morto.
Enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico, despojado dos seus bens terrenos, foi para o inferno. Olha aí, verso 23. Agora vamos olhar o além disso. Tudo mudou no momento da morte. Lázaro recebeu um lugar de honra junto com o pai dos crentes. Os anjos o tinham levado para junto de Abraão, onde gozava a companhia dos filhos de Deus. O rico, que na terra vivia cercado de amigos, não era mais considerado rico no inferno. Não tinha nada. Longe de toda a sua riqueza, ele estava sozinho. É esse o destino. Do outro lado do túmulo, Lázaro mantinha silêncio em relação ao rico, embora compreensivelmente conversasse com Abraão, mas o texto não menciona isso. Foi Abraão quem respondeu aos pedidos do homem rico. Não foi Lázaro, e sim Abraão quem o instruiu sobre as realidades do destino eterno. O rico estava em tormentos, enquanto Lázaro gozava o prazer da companhia de Abraão. No sofrimento de Lázaro no inferno, o que ele tinha? O que o rico tinha? Uma sede extrema e uma agonia absurda. O rico, no tormento do inferno, viu Abraão à distância e Lázaro junto dele. Reconheceu Abraão, o pai dos crentes. Sendo judeu, ele o conhecia como pai. Esperava que sua raça, sua descendência fosse levada em conta. Embora fosse muito mais física que espiritualmente, filho de Abraão, era um homem que se dizia e tinha na sua descendência e no seu sangue um ser judeu, portanto, filho de Abraão. Mesmo no inferno, parecia não compreender que a sua total indiferença aos mandamentos de Deus, aqui na terra, tinha posto fim a qualquer herança, qualquer elo com Deus. Pois não amou ao Senhor, não entendeu quem era Deus. Ele confiou na sua carne, no seu sangue. Durante sua vida, ele mesmo rompeu os laços espirituais com Abraão, ignorando as necessidades do seu próximo. Ao invés de amar o próximo como a si mesmo, viveu não para este, nem para Deus, mas para si mesmo. Buscou satisfação própria, agora no inferno. Está entregue a si mesmo, essa é a realidade. O rico não se encontrava no inferno porque tinha vivido de modo ímpio na terra, não. Seus muitos parentes e amigos podiam testemunhar que tinha sido cidadão proeminente, que dera provas de ser anfitrião muito generoso quando recebia seus convidados. Podia falar dele com palavras calorosas de elogio. Podia ser reconhecido como um homem. Só que o rico não merecia os tormentos do inferno por causa do que ele tinha feito na terra, mas antes pelo que ele deixou de fazer. Havia negligenciado o amor a Deus e ao próximo. Ele menosprezou a palavra de Deus. Ele menosprezou a Deus. Interessante que, mesmo no inferno, o rico continuava impenitente. Não pediu misericórdia a Deus, mas a Abraão. Chamou Abraão de pai e esperava que o patriarca tivesse pena de um de seus descendentes. Instruiu Abraão. E como mostrar misericórdia e enviar alívio, ele diz assim: manda Lázaro, que molha em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Ele pôs de lado alguns dos seus preconceitos. Ele aceitaria até ser servido por um ex-mendigo, se isso fosse possível. Ainda assim, seu tom de voz, seu ego, deixava implícito que considerava Lázaro como um servo e que devia ser enviado a seu pedido, com a aprovação de Lázaro, de Abraão. Ele tem que me servir. Esse hominho aí
precisa me servir. Quem era ele? No inferno. Na terra, o rico nunca tinha ajudado Lázaro. No inferno, entretanto, mostrava a necessidade de ajuda. Reconheceu Lázaro, mas não se dirigiu a ele diretamente. Queria que Abraão o enviasse como um servo humilde que respondesse prontamente às ordens de um rico. Em certo sentido, agia como se ainda estivesse na terra. E aí que vem o desespero. No desespero, a dissimulação. Aí vem o remorso. E vem a galope, porque ainda se acha alguma coisa. Ele se vê nesse momento de desespero e o remorso de não ter feito aquilo que deveria ter sido feito. Busca uma solução rápida para o seu problema. Busca alguma solução que vai tirá-lo dali e ter alívio daquela situação. Isso é remorso, isso não é arrependimento. E o remorso bate. Quantas vezes bate? Às vezes a gente faz alguma besteira, algum acidente de percurso em relação aos pecados da nossa vida, e a gente quer se ver livre daquilo o mais rápido possível, pede perdão, diz que nunca mais vai fazer, para conseguir se livrar daquela culpa tão rápida. Mas isso não é arrependimento. O remorso é que nem um pneu furado quando você está indo em direção a um seu destino. Vai viajar, eu vou lá para Goiás. No meio do caminho, fura o pneu. Você troca o pneu e continua a viagem. O remorso é justamente isso. Você resolve o problema rapidinho e continua a viagem. O arrependimento não. O arrependimento é uma mudança. Assim, isso aqui não pode acontecer mais. Esse acidente aqui, ele não pode acontecer mais. E ele vira completamente, ele desvia daquilo. Ele foge daquilo. Ele muda o seu jeito. Ele muda o modo de agir. Então, enquanto Lázaro gozava dos prazeres celestiais, provavelmente nesse cenário de um riacho corrente, porque o rico consegue enxergar para ele molhar o seu dedo em água. É gostoso ter essa sensação de que você está num lugar de paz perfeita, num lugar de tranquilidade, num lugar de consolo. Ainda mais pela própria vida que Lázaro teve. O rico sofria a agonia ardente do fogo do inferno. Ele implorou por água para refrescar sua língua e viu que Lázaro poderia alcançar essa porção de água. Abraão se dirigiu ao rico como filho, aceitando o parentesco físico, ou seja, a descendência. Mesmo esse parentesco não devia levar alívio ao homem por duas razões: a lei da retribuição e o caráter irrevogável desse veredito de Deus. Ou seja, o que aconteceu já aconteceu. Então, em primeiro ponto, a lei da retribuição estipulava que a vida terrena de um homem, em palavras e atos, permanecia em relação direta com o seu destino na vida futura. O rico escolheu a vida de coisas boas na terra e no inferno sofria agonia. Lázaro, ao contrário, passou a vida na miséria, mas depois gozava do conforto dos céus. Em segundo ponto, o irrevogável julgamento de Deus estava confirmado pelo abismo intransferível existente entre Abraão e Lázaro e o rico. Havia um abismo enorme ali, entre o céu e o inferno. Ninguém poderia ir do céu para o inferno e vice-versa. Deus pronunciou o seu julgamento sem possibilidade de apelo. O destino foi selado no momento da morte.
já não havia mais o que ser feito. Lázaro foi para o céu, rico foi para o inferno. Entre os dois lugares, Deus colocou esse grande abismo para tornar impossível a passagem de uma situação para outra. O rico entendeu que a sua situação era permanente. Ou seja, dali ele não saía. Dali não ia acontecer mais nada. O veredito da sua situação estava fechado, mas os de seus 5 irmãos na terra não estava. E poderiam mudar de maneira de viver. E assim evitar passar a eternidade naquele lugar onde ele estava. Mais uma vez ele chamou Abraão de pai. E outra vez queria usar Lázaro como servo. Implorou a Abraão que enviasse Lázaro à casa dos seus pais. Para avisar seus irmãos. Para que eles não fossem para aquele lugar de tormento. Onde ele estava. Ele estava ciente do grande abismo colocado entre o céu e o inferno. Mas pensava que alguém poderia prontamente ir do céu para a terra. Pensava que Abraão tinha autoridade para enviar Lázaro lá para a terra novamente. Ele entendeu que não poderia deixar o inferno para voltar à terra. Tinha de ficar onde estava. E durante a sua vida na terra, assim como durante a conversa do rico com Abraão, Lázaro permaneceu em silêncio. Nenhuma palavra saiu dos seus lábios sobre a audácia do rico de dizer a Abraão o que fazer. O rico se dirigiu a Abraão, que lhe respondeu. Abraão se recusou a permitir que um sinal dos céus fosse enviado aos seus 5 irmãos. Ricos também, vivendo da mesma forma. Da mesma forma como foram ensinados. Da mesma forma orgulhosa. Da mesma forma egocêntrica. Então ele não permitiu que nada que vislumbrasse o oculto, nada que apontasse o que haveria de acontecer depois da sua morte. E nesse oculto, nós não temos acesso. Meus irmãos, a revelação de Deus já foi dada. E ela foi suficiente para a salvação. Era o próprio Jesus contando isso diante dos fariseus. Abraão disse ao rico que seus parentes tinham acesso aos 5 livros de Moisés. E os livros dos profetas, isto é, tinham as escrituras do Antigo Testamento, ouçam-nos. E o que apontavam esses livros? As leis do Senhor e o Messias que havia de vir e veio. Havia salvação para eles. Precisava ouvir. Assim como nós ouvimos domingo após domingo sobre Cristo, aqui neste púlpito, entre os nossos relacionamentos, entre as nossas conversas, no ID, nós devemos viver este evangelho e assim pregamos do nosso Senhor. O rico sabia que seu pai e seus irmãos não levavam a sério as escrituras, assim como ele. Seus 5 irmãos solteiros viviam ainda na casa do pai e viviam uma vida semelhante à que ele levava na terra. Não eram riquezas que eles desfrutavam, que o preocupavam, mas sim o seu menosprezo pelas escrituras. Chamou Abraão de pai pela 3ª vez, assegurando-lhe que seu pai e seus irmãos se arrependeriam se alguém de entre os mortos ressuscitasse e fosse ter lá com eles. Não pediu mais que Lázaro fosse enviado. Qualquer um poderia ir lá para fazer isso. Abraão respondeu que ninguém ressuscitado de entre os mortos seria capaz de lhes falar a respeito da revelação de Deus mais claramente do que podia achar nas Escrituras. Se um homem rejeita a palavra de Deus escrita, não se arrependerá nem será persuadido por alguém que ressuscite. O rei Saul, lá em 1 Samuel 28, de 7 a 25, viveu isso. Trazida pelo médio de Endor, e ainda assim não se arrependeu.
Os fariseus viram Lázaro, irmão de Maria e de Marta, sair do túmulo. Não se arrependeram, antes procuraram matá-lo. Os mesmos fariseus estavam sendo aqui por Jesus apontados como culpados, porque são esses mesmos fariseus que condenavam e buscavam matar Jesus. Mesmo Jesus alertando, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo coxos e paralíticos serem curados, cegos retornarem à visão, mortos retornarem à vida, ainda assim, sinais que estavam nos livros dos profetas, que o Messias que haveria de vir, ele daria estes sinais. Eles não conseguiram reconhecer Jesus como Filho de Deus. Porque alguém que viesse a ser ressuscitado, eles começariam a crer. O fato de o nome Lázaro, a quem Deus ajuda, na parábola ser o mesmo do ressuscitado em Betânia, surpreende. Leva-nos a perguntar até que ponto pode isso ser mera coincidência. No entanto, porque não sabemos a circunstância histórica precisa na qual essa parábola foi contada, a gente às vezes tenta ligar a esse relato da ressurreição de Lázaro em Betânia, mas dificilmente tem uma ligação um com o outro, meus irmãos. É o mesmo nome, mas são situações diferentes. Nós vemos o Senhor fazendo os milagres. Por outro lado, a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus demonstram sem dúvida nenhuma que aqueles que se recusam a aceitar o testemunho da revelação de Deus, aí na palavra de Jesus, no verso 31, que diz assim: tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, a incredulidade do coração, assim como nós carecíamos do nosso Senhor, carecíamos de ouvir do Evangelho, carecíamos da graça do Senhor, a graça salvadora do Senhor, para transformar os nossos corações. Esses homens também precisavam, e eles precisavam ouvir, mas um coração duro não permitiu isso. Vamos a algumas aplicações e então a conclusão. Não há na parábola do rico e Lázaro introdução nem conclusão específica. A parábola pode ter sido contada em qualquer ocasião do ministério terreno de Jesus. Mas porque Lucas, e somente Lucas, a registrou, em seguida a do administrador fiel, a outra parábola, e porque ele revela a reação dos fariseus ao ensino de Jesus. Ali em Lucas 16, no verso 13, diz assim: não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui nós estamos vendo também mais um rico. Um rico que deu valor somente e amou ao dinheiro. Nós podemos deduzir que os fariseus estavam presentes quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. Os fariseus eram provavelmente os que ouviam essa parábola. O contexto imediato mostra que, porque amavam o dinheiro, eles sempre ridicularizavam a Jesus. Também porque se justificavam a si mesmo diante dos homens, como Jesus afirmou, ali no capítulo, no verso 15 aqui de Lucas 16. Deus, no entanto, Ele conhecia os seus corações. Jesus via a contradição que havia em suas vidas. E contou a história de um homem que amava o dinheiro, vivia no luxo e pensava que, de fato, o fato de ser descendente de Abraão, ele já tinha a salvação garantida. Meus irmãos, essa
essa triste realidade, muitas vezes pregada nos dias atuais, que eu faço um paralelo aqui do bendito do decisionismo, do levantar a mão, do eu decido por Jesus. Apesar disso, muitos crentes têm sido salvos. Mas esse decisionismo tem levado muitos cristãos para fora da igreja. Eu decido quando eu quero aceitar Jesus. Isso é uma mentira que contaram para nós. Nós não temos esse poder. É o Senhor quem se achega até nós. É o poder do Evangelho, da graça salvadora, que move os nossos corações, e nós só podemos responder em arrependimento pelos nossos pecados e por esse abismo que fala a parábola. É um abismo tão longe do Senhor Deus, que somente Jesus, para os que creem, e que pela fé em Cristo Jesus somente, podem ter seus corações convertidos. E o arrependimento verdadeiro, não remorso, não convencimento, mas uma conversão genuína, um arrependimento dos seus pecados, e olhar para os pecados como acidentes que devem ser evitados. Nós devemos lutar contra, fugir das tentações. Isso aponta e mostra um arrependimento verdadeiro, uma vida de conversão, um Espírito agindo em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, no contexto mais amplo das parábolas registradas por Lucas, surgem algumas perguntas inevitáveis. O que exatamente o rico e o Lázaro representam? E por que Jesus não constrói a história em torno de personagens mais óbvios, como um rico publicano e um pobre mestre da lei? Para os fariseus, os publicanos eram vistos como pecadores notórios, eram pecadores comuns e já eram desprezados. Pessoas que colocavam em risco a sua identidade, como os filhos de Abraão e membros do povo da aliança. Então eles eram desprezados, esses publicanos. Só que Jesus, muito astuto, muito sutil, ele muda essa expectativa ao apresentar dois homens comuns, judeus, um rico respeitável e um pobre miserável, também judeu. Então os fariseus olham para aquela situação e eles se perguntam: o que eu faria? Parece que eu estou sendo colocado no banco dos réus. Isso devia estar passando na cabeça deles. O rico viveu em uma vida socialmente correta, reconhecia Abraão como seu pai, e ainda assim termina em tormento. O pobre, por sua vez, não pronuncia uma única palavra, nem na terra, nem no céu, nem além, mas é conduzido a um lugar de honra ao lado do pai Abraão. Os fariseus foram capazes de se reconhecer como homem rico, e eles reagiram. Foram enérgicos contra a afirmação de Jesus, de que não poderiam servir a Deus e as riquezas, ridicularizando Jesus. Ostensivamente revelaram que eram aqueles que amavam ao dinheiro. Eram também os únicos que prontamente chamavam Abraão de pai e pensavam que a sua descendência, como descendente, já estava garantido. Já estava garantido. Então os crentes, no seu decisionismo, eu já aceitei Jesus, já tenho o meu lugar no céu, vou viver a minha vida, porque eu já tomei do cálice da ceia, já fiquei um tempo na igreja, Jesus já ouviu minha oração de confissão, agora eu posso viver a minha vida.
Você é só mais um igual a esse. Igual a esse rico, que se convenceu de que por estar no sangue da aliança de Abraão, de ser sangue judeu, tinha direitos ao céu. Não. E não é porque você é filho de crente, neto de crente. Não, meu avô vai para a igreja. E ele ora por mim. Eu já aceitei Jesus. Mas vou viver a minha vida como se fosse um demônio. Não se esqueçam que a palavra de Jesus, ele fala sobre o caminho estreito e porta estreita. O caminho é estreito. E no caminho estreito nós temos total liberdade em Cristo. Nós já vemos o apóstolo Paulo falando lá em Romanos 6 a respeito da escravidão, do pecado, e sermos escravos do Senhor, assim como ele era escravo do Senhor, algemados com Cristo. São palavras do próprio Paulo em Filipenses, em Colossenses, em Gálatas. Cartas da prisão apontam ele tendo prazer no Senhor e dando palavras de fortalecimento a tantos irmãos, para nós, em suas cartas. Mas aqui esses homens se apoiaram nisso. Então os fariseus foram capazes de se reconhecer no homem rico. Eles reagiram, né? Eram também os únicos que chamavam Abraão de pai. Eles sabiam nessa descendência que Abraão era o patriarca e que ele garantiria o futuro. Ah, se eles tivessem a fé de Abraão. 3 vezes o rico chamou Abraão de pai, porém Abraão, embora admitindo a descendência física ao chamá-lo de filho, na primeira vez deixou claro nas suas respostas que um parentesco físico era insuficiente. Portanto, os fariseus não podiam contar com o fato de serem da descendência de Abraão, para terem um lugar no céu. Além do mais, os fariseus eram os que ensinavam a lei da retribuição em relação à vida futura. Essa doutrina simplesmente não é compatível com o ensino de Jesus. É estranha aos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus pôs a doutrina dos fariseus na boca de Abraão. Aí no verso 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Jesus mostrou para eles que este pensamento, que esta ideia estava errada. Jesus aplicou a lei da retribuição aos fariseus, que ouviram sua própria teologia nos lábios de Abraão. Eles tinham criado um grande abismo entre eles próprios, para aqueles da sociedade. Esses banidos da sociedade viviam em completa pobreza religiosa e econômica, ou seja, os fariseus tinham tirado a palavra de Deus do povo. Eles não eram capazes de instruir corretamente. Ninguém da comunidade judaica fornecia alimento espiritual. Estavam condenados a morrer de fome. E se alguém, alguma vez, questionasse a atitude dos fariseus em relação a esses que estavam marginalizados, ouviria uma resposta que eles tinham Moisés e os profetas. Que ouvissem a lei e se arrependessem. Como ouvir, se não há quem pregue? Como seriam enviados estes homens que guardavam as leis? Não se preocuparam em passar corretamente ao povo.
Os fariseus ouviam suas próprias palavras distintas e diretamente de Abraão. Estavam retratados pelo rico no inferno, e Lázaro representava os marginalizados. Os fariseus, mais que uma vez, haviam pedido a Jesus que lhes desse um sinal dos céus. Pediam isso com o propósito de testá-lo. Provavelmente não teriam crido nele, mesmo que lhes apresentasse um sinal sobrenatural, e ele fez vários. Agora esses mesmos fariseus ouviam o rico da parábola pedir a Abraão um sinal dos céus. Abraão recusou, ele disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No pedido do rico, os fariseus ouviram o eco de suas próprias palavras. Eles foram confrontados. A parábola endereçada a eles. Concluindo, meus irmãos, a lição ensinada por Jesus é atemporal. É a regra permanente de como ouvir de modo obediente e agradecido à palavra de Deus. As Escrituras nos ensinam a amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Este amor tem de ser materialmente expresso na cuidadosa entrega de nossos dons ao Senhor e àqueles que próximos de nós estão com dificuldades. Salmo 112, 9 diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo diz assim: cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Este amor também deve se mostrar espiritualmente. Primeiro, pelo crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18 diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segundo, ensinando nosso próximo a conhecer o Senhor. Jeremias 31, 34 e Hebreus 8, ele se resume assim: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Os ricos são realmente ricos quando repartem suas bênçãos materiais e espirituais com os necessitados. Na verdade, são terrivelmente pobres, se guardam para si essas bênçãos. O rico, tão rico, tão rico, tão rico, é tão sozinho que ele só tem o dinheiro. Qualquer que ajunte egoisticamente riquezas materiais acabam sofrendo falência espiritual. Do mesmo modo, qualquer igreja que deixa de evangelizar morre espiritualmente. Os cristãos das sociedades abastadas não podem deixar de ver e ouvir as necessidades dos pobres da África, na Ásia, aqui na América, na própria Europa, que é um ambiente neste momento que requer evangelização e missão. E pelas notícias encontram os necessitados junto às suas portas. Esses são os que sofrem de fome física e espiritual, que anseiam pela comida que cai da mesa do rico. São aqueles que não conhecem ao Senhor. E nós podemos e temos nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, o Evangelho de Cristo Jesus. Em nenhum lugar nas Escrituras ensina que é pecado ser rico. Repetidamente, no entanto, elas advertem o povo de Deus que riquezas podem ser uma cilada e tentação.
1 Timóteo 6,9 diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. São os bens usados única e exclusivamente para si. Lembrem-se que esses bens, como eu disse já no início, eles vão ficar. Como você tem usado os seus bens? Quando o homem coloca Deus e o seu próximo necessitado em um plano secundário e trata as Escrituras com desprezo intencional, a sua resposta responsável ao chamado para o arrependimento não pode acontecer jamais, porque abandonou o Senhor, conhecendo do Senhor. Há na parábola, portanto, uma nota de urgência para o homem que atenta para a palavra de Deus de maneira sábia e obediente. E ela diz assim, ela o direciona para longe das tentativas de lidar com o oculto, que eu já falei. Chama a todos nós ao arrependimento e para a fé em Cristo Jesus. Nos diz que nós estamos vivendo no período da graça. Instrui a deixar de lado essa autojustificação de não fazer o que tem que ser feito, de amar ao Senhor e amar ao próximo. E se está faltando amor, peça a Deus. Se está faltando sabedoria, peça a Deus. Em Tiago fala que Ele dá sem medida. É o próprio Deus quem nos abençoa. Somos filhos porque cremos no Senhor Jesus. E por último, ele lembra que o destino do homem é irrevogavelmente selado no momento da sua morte. Não há retorno. Resumindo a parábola, a gente lembra as palavras do salmista, lá no Salmo 95, de 7 a 8, que diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas na sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A palavra está exposta. A palavra está disponível. E esse é o chamamento, meus irmãos. Somente a Deus toda a glória. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra exposta. Entendemos do Senhor, ó Deus, que o Senhor nos enviou Jesus. O Senhor nos trouxe um Salvador por um preço impagável para qualquer um de nós, seres humanos. Temos acesso a Ti através de Cristo Jesus. E pela fé no nome do Senhor Jesus, nós temos paz com o Senhor, ó meu Deus, que se faz presente aqui. Aqueles homens não ouviram do Senhor, não ouviram do chamamento, não responderam ao Senhor. Então o Senhor sutilmente trouxe essa parábola a eles e colocou-os nos seus próprios lugares, apontando os seus erros, apontando onde se desviaram da atenção, aonde desviaram do seu viver, deixaram de apontar o grande Senhor. Não reconheceram Jesus que estava diante deles. Não reconheceram, os seus corações ficaram empedrados, ó Pai. Senhor, que esta noite, esta palavra, encontre corações que estavam empedrados,
mas que foram quebrantados pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, e o teu Espírito, ó Pai, que é capaz de transformar um coração de pedra, como diz em Ezequiel, em corações de carne, com sangue que pulsa, e corações vivos, pois reconhecem aonde estão e a distância que estavam do Senhor, ó Deus. Um abismo, Pai, como nós vemos aqui nesta palavra, um abismo de distância. São os corações daqueles que não reconhecem o Senhor. Então, ó Deus, faça morada, transforme, Pai. É o nosso pedido esta noite. Nós não somos capazes de transformar os nossos corações, somente o Senhor, ó Pai. Assim como o Senhor transformou o coração daquele pobre, Lázaro, ó Deus, que se encontrou diante do Senhor, foi levado e reconhecido pelos anjos. Assim, ó Deus, nós entregamos a Ti o nosso coração, ó Pai. O Teu chamamento aqui, ele é muito claro, Senhor. O Senhor trabalha nas vidas dos meus irmãos. Nós o adoramos, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com o seu povo nesta semana, hoje e para todo sempre. E em Cristo pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Deus seja louvado.